E aí galera, aqui quem fala é o Boulder Pedro. E bem, entre os filmes de Ben 10, por mais que não pareça, existe um imenso debate lá na fandom gringa a respeito da canonicidade dos filmes. Afinal, para quem com certeza não sabe, os filmes de Ben 10, cada um deles, apesar de terem elementos que indicam que eles são canônicos, também tem elementos que indicam que eles não são canônicos. Em alguns casos, inclusive, são até super debatíveis se eles sequer são canônicos mesmo, porque o debate é super forte. E aqui no Brasil tem gente até que tem algumas dúvidas a respeito de qual filme é canônico, como funciona no canon. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar a questão da canonicidade dos filmes de Ben 10. Afinal, eles são canon? E se são, qual que deve ser levado para o literal no canon e qual não é? No vídeo de hoje eu vou explicar aí como funcionam os filmes de Ben 10, se eles são canônicos ou não. Dito isso, bora começar com o vídeo. E bem, o primeiro filme da franquia é justamente o único aqui que a gente pode afirmar com 100% de certeza que é canônico, que nesse caso é Ben 10, O Segredo do Omnitrix. Esse filme ele é jogado na nossa cara pela série que ele é canônico, não só porque a Cartoon trata esse filme como se fosse um episódio comum do clássico, como também porque diversos elementos e personagens e até mesmo alienígenas que aparecem nesse filme retornam nas séries posteriores, como o Azimuth, a Miax, o Gigante, o fato do bem ter derrotado o Vilgax jogando ele no espaço, a destruição de Petrópia, onde até recebeu uma expansão de lore, em que foi revelado que o cristal vermelho que o Tetrax deu pro Vilgax na verdade era o cristal de backup do Sugilite, e assim vai indo. Então sim, esse filme ele é mais do que canônico, e de todos aqui ele é o óbvio de ser canônico, sem falar também que os eventos desse filme já foram confirmados pela própria Cartoon como sendo o final canônico da série clássica. Então sim, esse filme é canônico e ponto final. O mesmo já não pode ser dito sobre o segundo filme, que é o Corrida contra o Tempo. Esse filme tinha o seu canon baseado totalmente em materiais alternativos. No caso, as falas do Dwayne McDuff, onde ele afirmava diretamente que Corrida contra o Tempo era canônico e ainda deu uma explicação de uma controvérsia que o filme tinha com força alienígena, em que, de acordo com o Vomax em Corrida contra o Tempo, a avó do Ben havia sido morta em uma de suas missões, mas em Força Alienígena, a Verdona, que é a avó de Ben e Gwen, apareceu vivaça da Silva. Aí o Dwayne explicou que o motivo é porque o Vomax já se casou várias vezes. O que é meio estranho, porque significaria que a Verdona não é vó biológica do Ben? Não faz sentido. E também os pop-ups. Os pop-ups deixavam claro que o filme era canônico, já que aqui nós tínhamos afirmações que explicavam algumas coisas dentro do canon, como o fato de que o Ion foi o primeiro alienígena que os encanadores enfrentaram e que foi por causa dele que os encanadores começaram a lidar com coisas sobrenaturais. Além também do pop-up que explicava por que o Vomax comprou um segundo modelo de lata velha, porque no começo de Força Alienígena havia sido revelado que a lata velha quebrou, aí o Vomax comprou um segundo modelo que era muito parecido, que é o que a gente vê aí em Força Alienígena e diante. E o pop-up diz que o motivo foi porque a lata velha foi destruída pelo Ion, já que a destruição que o Ion fez na lata velha foi tão grave que nem o Ultra T conseguia consertar, marcando assim o fim da lata velha 1. Ou seja, seguindo essas duas coisas, era óbvio que Corrida contra o Tempo era canônico. O problema foi supremacia alienígena. Acontece que na série é nos revelado que o filme ocorre uma linha do tempo alternativa, pois o Ben que enfrentou o Ion e o derrotou jogando nas mãos da Margedon, na verdade pertencia a uma realidade alternativa. Realidade essa que é a realidade de origem do Ion, que havia sido revelada pela Gwen através de um feitiço de revelação nas mãos da Margedon. Os ninjas trabalham para um ser chamado Ion, uma criatura da realidade que a Gwen mostrou com o seu feitiço. E aqui que a gente entra no ponto crucial que mata qualquer chance de Corrida contra o Tempo ainda ser canônico, que é justamente a origem do Ion. Acontece que tanto o filme quanto o script original do filme deixam claro que Ion e o Ben de Corrida contra o Tempo eram a mesma pessoa. A ideia do Ion era ele ser o Ben do futuro, criado por ele mesmo quando ele viajou no tempo e fez com que a Omni-energia do Omnitrix se fundisse com o DNA do Ben, resultando na criação do Ben-Ion, que logo se tornaria o Ion. Ou seja, o Ben e o Ion de Corrida contra o Tempo eram a mesma pessoa.
E considerando a hipótese de que na época que o filme foi lançado ele de fato era canônico para a linha do tempo Prime, isso significa que o Ion era o futuro do Ben. Mas aí então, quando o Ben jogou ele nas mãos do Armagedon, ele teria deixado de ser o futuro, pois o Ben estaria quebrando o loop temporal que fazia a criação do Ion. Porque, né, para o Ion existir, o próprio Ion tinha que voltar no tempo e fazer a Omni Energia se fundir com o DNA do Ben. O famoso paradoxo de Bootstrap. E aí então a produção Supremacia Alienígena provavelmente queria trazer o Ion de volta, só que já que ele era o Ben do Corrida contra o Tempo e no processo o Ben Prime do futuro, eles tiveram que inventar uma desculpa para poder manter ele. No caso, colocando o filme para ser uma linha do tempo alternativa e no processo o Ben de Corrida contra o Tempo e o Ben Prime não ser a mesma pessoa. Aí sim o Ben de Corrida contra o Tempo poderia ser o Ion sem problema e assim o vilão retornaria. É claro, essa parte aí final que eu falei da produção retconar o filme para ser uma linha do tempo alternativa só para trazer o Ion de volta é hipótese minha, mas o fato de que o Ion e o Ben do Corrida contra o Tempo são a mesma pessoa é real e canônico. O próprio Duncan Royal inclusive apoia isso. Ou seja, Ion e Ben de Corrida contra o Tempo são a mesma pessoa, o que torna impossível que esse filme seja sequer canônico. Além de outros fatores também, como o próprio Ben nem sequer saber quem é o Ion. Ou seja, Corrida contra o Tempo não é canônico, é uma linha do tempo alternativa. O filme que a gente vai falar agora eu considero o mais confuso e polêmico de se falar sobre sua canonicidade, mais até do que o último da lista, que é o Ben 10 Invasão Alienígena. Mas ok, antes de falar a ladainha toda, vamos primeiro da parte mais simples, que é a própria série. No filme ele tem duas controvérsias com a série. No caso, o Kevin ele usa o termo grau para falar de tecnologia, isso é claro lá no idioma original, sendo que na série sempre foi usado o termo level, que é nível em inglês. E também a Helena descreve os encanadores como sendo uma força secreta interplanetária, o que é controverso com o que foi estabelecido em Força Alienígena, em que os encanadores na verdade são uma força policial intergaláctica. E ok, você pode argumentar dizendo que os encanadores da Terra e os encanadores terráqueos eram duas facções e se juntaram, só que isso é uma explicação fornecida por Omniverse. Na época do Força Alienígena não tinha isso. Isso basicamente foi um retcon de Omniverse. Na época do Força, os encanadores eram uma força intergaláctica mesmo. E isso por si só já é algo controverso. Mas aí a gente chega em Ben 10 Supremacia Alienígena e vários elementos do filme retornam, como o Nanomech, o carro do Ben, a Helene, seu pai, os microchips e até os eventos do filme são mencionados no episódio A Vingança do Enxame, que esse episódio em si basicamente é uma sequência do filme. Então isso por si só faria que o filme seja canônico, correto? Infelizmente não. A primeira coisa que traz toda uma bagunça sobre essa história da canonicidade do Invasão Alienígena é a idade do Ben, porque acontece que no filme é afirmado que já se passaram 2 meses desde o aniversário do Ben, né? O Ben diz isso quando ele recebe o carro do Kevin. E no próprio filme também, a Gwen afirma que eles estão em fevereiro, o que bate, né? A Gwen é confirmada fazendo aniversário em dezembro e o Ben e a Gwen são confirmados no clássico como fazendo aniversário no mesmo dia, o que significa que o Ben também faz aniversário em dezembro. Então, ok, tá coerente. E logicamente seguindo, ainda mais considerando a suposta afirmação do Dawn de que esse filme ocorre entre a segunda e terceira temporada de Força Alienígena, isso significaria que as 2 primeiras temporadas de Força ocorreram nesse intervalo de 2 meses, né? O Ben tem 15 anos, 2 meses, filme, terceira temporada. Mas não é esse o caso. Acontece que o Ryan Kelly, ator que interpreta o Ben nesse filme, confirmou que o Ben completou 16 anos, ou seja, o aniversário que o Ben menciona é na verdade de 16, o que até faz sentido, porque a idade legal nos Estados Unidos para se dirigir um carro é justamente 16 anos. Só que acontece que isso traz uma controvérsia, porque de acordo com a Charlotte McDuffie, a exigência do Ben ficar 1 ano mais velho foi em Supremacia Alienígena, e essa exigência foi dada pela Bandai porque ela queria que o Ben tivesse um carro, ou seja, o Ben começou a ter 16 anos só porque a Bandai queria que ele tivesse um carro mesmo. Então isso não foi algo pensado em Força Alienígena, mas sim em Supremacia. E isso ainda bate com a afirmação do Dwayne McDuffie, feita em 2009, que o Ben é uma criança de 15 anos. E o filme mesmo foi lançado em 2009. Ou seja, isso é algo bastante confuso. E a confusão fica pior porque o próprio Ryan Kelly afirma que o filme não ocorre entre a segunda e terceira temporada de Força, mas sim depois do final de Força Alienígena. Mas assim, se o filme ocorre depois do final de Força Alienígena, por que o Ben tá com o Omnitrix original ao invés do Super Omnitrix? Entende? Isso não faz sentido.
E a confusão fica ainda pior quando a gente olha o script original de Ben 10.000 Retorna. De acordo com aquele script, o universo que o Paradoxo menciona, em que o Ben não destruiu o Omnitrix original, é o universo em que ele enfrentou os microchips com o Omnitrix original. Porque, depois que ele derrotou o Vilgax, ele foi enfrentar os microchips com o Omnitrix original. Ou seja, isso significa que na linha do tempo Prime, o Ben enfrentou os microchips com o Super Omnitrix, o que colocaria a invasão alienígena após o final do Força, como o próprio Ryan Kelly disse. Só que isso ainda é controverso com basicamente toda a ideia do filme. Porque como que o Ben vai enfrentar os microchips canonicamente com o Omnitrix original, se ele deveria estar com o Super Omnitrix naquele ponto da história? E sim, eu sei que esse script é descartado, a gente não deve levar a sério, ainda mais que no resultado final o Paradoxo não menciona os microchips, então talvez a ideia do Ben enfrentar os microchips com o Omnitrix original nessa linha do tempo tenha sido descartada. Mas ainda assim é algo interessante de mencionar, ainda mais considerando a afirmação do Ryan Kelly. Ou seja, somando 2 mais 2, a ideia do Ben ter 16 anos não aconteceu em Força, mas sim em Supremacia. E o filme é dito por Ryan Kelly ocorrer após o final de Força, e não entre a segunda e terceira temporada. E a afirmação do Dwayne McDuff, que eu mencionei mais cedo, que falava que o filme ocorria entre a segunda e terceira temporada de Força, na verdade nem é a afirmação dele mesmo, é uma afirmação de um fã que disse que o Dwayne disse que esse filme ocorria entre a segunda e terceira temporada. Ou seja, rola essa confusão. Então, logicamente falando, o filme tecnicamente ocorreria após o final de Força, e não depois, desconsiderando a tal, entre aspas, afirmação do Dwayne e levando a sério o script e a afirmação do Ryan Kelly. E se isso for verdade, significa que o filme não é canônico, ele é uma linha do tempo alternativa onde o Ben não destruiu o Omnitrix original quando lutou contra o Vilgax e no processo enfrentou os microchips com o Omnitrix original. E isso inclusive até bate com uma afirmação da Charlotte McDuff que afirma que o filme não foi canonizado, a única coisa daquele filme que foi levado para o canon são os elementos, como o Nanomech. Então somando 2 mais 2, isso significaria que Invasão Alienígena é semi-canônico. Nesse caso, o filme em si é uma linha do tempo alternativa, a linha do tempo em que o Ben não destruiu o Omnitrix original para derrotar o Vilgax. Mas os eventos desse filme, como o Ben desbloqueando o Nanomech, enfrentando os microchips, ganhando o carro do Kevin e tudo mais, aconteceram dentro do canon, com a diferença, é claro, de que o Ben tem o Super Omnitrix ao invés do Omnitrix original. Mas é claro, isso tudo é basicamente uma corda bamba. A gente não tem algo que afirme concretamente a canonicidade desse filme. Porque de um lado temos a série colocando elementos do filme, do outro temos a Charlotte McDuff afirmando tal coisa, do outro temos o script, do outro temos o Ryan Kelly. Então é uma bagunça. Por isso que é aberto a interpretações, é realmente uma bagunça imensa. Eu prefiro acreditar que o filme é semi-canônico, então pra mim é semi-canônico. Enfim, prosseguindo com a lista, agora a gente tem Ben 10 e Mutant Rex, Heróis Unidos, que eu sei, não é exatamente um filme, mas a Cartoon considera como um, então eu considero aqui ele para a lista. E a canonicidade de Heróis Unidos para Ben 10 fica óbvia pela existência do Shock Squad, afinal o alienígena marcou sua estreia nesse crossover, e posteriormente ele retornou em Ben 10 Omniverse, e por mais que ele tenha um design totalmente diferente comparado ao seu design em Heróis Unidos, a gente sabe que a presença dele em Omniverse prova que o especial é canônico, pois o Shock Squad foi usado pelo Ben pela primeira vez no Omniverse, e o Ben nem sequer age como se fosse um alien novo, ele age como se ele já tivesse virado nele antes. Shock Squad, legal! Então, sim, Heróis Unidos é canônico. E para finalizar a lista, agora vem um filme que é tão polêmico quanto o Invasão Alienígena, que é a Destruição Alienígena. Porque sério, a balança desse filme é equilibrada de argumentos a favor de sua canonicidade e argumentos a favor de sua não canonicidade. Porque vamos lá, a favor da canonicidade, a gente tem o Ben afirmando que o Malware não foi o primeiro mecamorfo na qual ele enfrentou, o que pode ser uma referência ao pai do Azimuth nesse filme, e também a armadura Malware lá do episódio Malgax, pois a armadura era um cubo, o que seria uma óbvia referência à armadura Retaliator. Só que do outro lado, a favor da não canonicidade, a gente tem o fato da Gwen ter usado nesse filme um feitiço de rastreamento, sendo que em Força Alienígena, lá no primeiro episódio, ela fala que nunca usou um na vida.
e também o fato de que os Tetramentes foram os criadores das pirâmides, como afirmado pelo pai do Azimuth no filme, mas em Omniverse é revelado que os criadores das pirâmides são os humanos com a ajuda dos Galvanianos, nesse caso o Blugid e o Driba. E sim, realmente foi isso, o próprio Derek fala isso. Então isso é uma balança, de um lado tem argumentos a favor e do outro tem argumentos contra. E o pior de tudo, os diretores não ajudam nada, porque de um lado a gente tem a Charlotte McDuffie e o Matt Wayne afirmando que o filme não é canônico. Ressaltar aqui que o Matt Wayne afirmou que o filme não é canônico na época de seu lançamento, antes de o Omniverse ser lançado, então a afirmação dele pode muito bem ter alterado daqui pra cá. Mas do outro lado, o Derek não só afirma que é canônico, como fez 1 milhão de afirmações para apoiar sua canonicidade, como que os eventos desse filme foi o que resultou na criação da Cidade de Baixo, pois vários operários alienígenas teriam sido chamados para consertar os danos causados pelo gigante e o gigante do mal. Aí eles criaram uma pequena civilização que foi aos poucos virando uma cidade, que aí é a Cidade de Baixo. E a polêmica explicação do protetor de arranhões, onde, de acordo com o Derek, o motivo do Omnitrix ser branco no clássico era porque ele usava um protetor de arranhões. Protetor esse que caiu durante os eventos de destruição alienígena, o que basicamente seria a explicação do porquê que o símbolo do gigante é verde e porquê que o símbolo dos aliens de 11 anos e de 10 anos de supremacia são verdes também. Mas essas duas afirmações são controversas. Quer dizer, o protetor de arranhões é um negócio tão bagunçado nesse sentido que cai por terra no próprio Omniverse, onde a gente vê o Ben de 10 anos virando chama e seu Omnitrix é verde. E a história da Cidade Baixa é contraditória com a afirmação do Matt Wayne sobre a história da Cidade Baixa, na qual ele afirma que a Cidade Baixa, na verdade, é uma civilização alienígena criada após a derrota do Vilgax em supremacia alienígena, pois agora a Terra virou mais agradável para os aliens, então eles vieram e começaram a criar sua civilização, o que até bate com uma afirmação do Hulk na série, que diz que provavelmente a cidade surgiu assim que a Terra virou sistema aberto. Ou seja, essas afirmações do Derek são controversas. E no fim do dia também ele é um diretor de artes. Diretor de artes não tem tanta afirmação quanto 2 showrunners, que é a Charlotte e o Matt Wayne. Então fica aí nessa corda bamba, de um lado canônico, do outro não. É claro, eu considero como canônico porque é o aparente mais lógico, considerando a existência da armadura Retaliator e também a menção do bem. Claro, e no fim do dia as controvérsias podem muito bem ser só retcons, né? Fazer o quê? E é aqui, aliás, que a gente entra em um debate polêmico, que é a respeito de, hierarquia canônica. Afinal, nós temos coisas na série, temos coisas dos diretores, mas o que crava no fim do dia o que é canônico ou não? Bem, a resposta é óbvia, a própria série. O que a série afirma que é canônico, o que o diretor afirma que é canônico pode ser verdade até que a própria série diga o contrário. Porque, a série é o ponto central, é o que os diretores estão fazendo. Tipo, as ideias que estão na série são basicamente as ideias que foram discutidas e aceitas pelos diretores num todo. O que um diretor afirma pode muito bem ser uma ideia que ele acha que é verdadeira, mas que na verdade nem foi aceita pela produção num todo. Então, no fim do dia, o que a gente deve levar como canônico definitivo é a própria série. Então, isso significa que Segredo do Omnitrix é canônico, porque a série deixa isso mais do que claro. Corrida contra o Tempo não é canônico, é uma linha do tempo alternativa. Invasão alienígena já é debatível por causa da idade do bem. Estados Unidos é canônico, afinal, como eu falei, Shock Squad. E Destruição alienígena, considerando que a afirmação do bem realmente se referia ao pai do Azimuth e a existência da armadura Retaliator, ele também é canônico. Então, no todo, essa seria a conclusão. Inclusive, não sou só eu que afirmo isso. A própria Charlotte McDuffie afirma que o que está na série é o canônico. Então sim, realmente, se a série afirma que tal coisa é canônica, então é canônico. E se o diretor afirma o contrário, é óbvio que o correto é a série e não o diretor. Porque a série é o canon definitivo. Então, contudo, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso tirar elas para vocês. É isso, deixem um like, se inscrevam no canal. Valeus e fui.